Salve, salve pessoal, vamos para mais uma solução de uma questão aqui da prova verde de matemática do Enem de 2024. Agora é a vez da questão de número 152 dessa prova verde, é uma questão, mais uma questão de porcentagem. Então, muitas questões aí envolvendo cálculos de porcentagem na prova do Enem, como sempre é, né? Bom, vamos ao enunciado e eu vou marcar o que é importante nesse enunciado aqui para a gente fazer. Uma questão também sem muito mistério, dá para fazer no tempo médio, então vamos nessa. Ó, João e Felipe, vou pegar meu marca-texto aqui para marcar. João e Felipe participaram na escola de uma maratona de matemática, na qual durante uma semana resolveram 200 questões cada. Então João resolveu 200, Felipe cada, tá bem entendido aí. Nessa maratona, a porcentagem de acertos é convertida em um conceito. Então, não é a quantidade de acertos que é convertida, é a porcentagem P de acertos é convertida. É um conceito, tá? Então, e de um total de 200 questões. Então, vou até já escrevendo aqui, né, se eu estivesse aqui fazendo a prova, eu já marcaria aqui o seguinte, ó, 200 questões é o meu universo de 100%, tá? É o meu total. Então, tem aí uma analogia de dobro, né? 200 questões é 100%, 100 questões é 50%, 80 questões é 40%, tá? A porcentagem ela é a metade do número de questões. Isso sai facilmente numa regra de 3, mas é um padrão que se verifica rapidamente, tá? Do lado a gente tem aqui, no caso embaixo, a gente tem o tal dos conceitos, são 5 conceitos, de 0 a 50, 50 a 60, 60 a 75, 75 a 90 e de 90 a 100. Né? Tem todos os intervalos ali possíveis, vai estar num conceito desse. Repara onde está o sinal de igual, né? Por exemplo, se o cara acerta 50%, ele já tem um rendimento regular e não um insatisfatório. Porque repara na linha aqui, ó, do insatisfatório é de 0 a 50, só que não tem o sinal de igual, é só menor. Então vamos dizer que é 49,9999. Bateu 50, cai na linha de baixo, ó, o maior é igual aqui. Então 50 já é regular. Isso vale para os 60, vale para os limites finais e iniciais ali entre um conceito e outro, tá? Isso é muito comum nesse tipo de questão ter essa observação. Bom, vamos então ao comando da questão. O João acertou 75% das questões. O João acertou 75% de 200. E o Felipe acertou 30 a menos que a quantidade de questões que o João acertou. Então, tem uma interpretação aí com calma para saber quantas questões o Felipe acertou. Tá? Dentro disso, ele quer saber quais são os conceitos dele. Gente, repara que o conceito do Felipe já está pronto, né? Ele fala que o Felipe acertou 75%. Então, olha aqui, ó. Marca texto aqui, ó. Então, ó, o João, quer dizer, o João acertou 75%. Então, se o João acertou 75%, o João é muito bom, né? Porque lá, ó, muito bom é de 75 a 90, incluindo 75. Então, já sei onde está o João. Então, eu já sei que a resposta ou é A, ou é B, ou é C. João é muito bom. Falta agora calcular o Felipe, tá? Então, só que para calcular o Felipe, o cálculo do Felipe ele está em relação ao João, porque ele acertou 30% a menos que o João. Olha só, o Felipe acertar 30% a menos que o João é a mesma coisa que dizer que ele acertou 70% do que o João acertou, que é 30% a menos, né? Então ele acertou 70% dos acertos do João. Bom, vou fazer aqui o cálculo mais básico, né? Com toda a calma aqui para não errar. Então olha só, vou fazer aqui do lado os acertos do João, que é 75% de 200. Então vamos lá, 75% é 75 por 100 de 200 vezes 200. Então, uma conta fácil que daria para fazer mentalmente sem problema, como eu falei no início do vídeo, é a metade, né? No caso, a porcentagem é a metade e a quantidade de questões é o dobro, né? Fica nessa relação. Então, eu corto aqui 2 zeros, ó, do 200, 2 zeros do 100 e faço
75 vezes 2. Então o João acertou, ó, 150, vou botar aqui um Q de questões, tá? Já o Felipe acertou 30% a menos, ou seja, 70% disso aí. Então vamos ao Felipe. Podia fazer outra regra de 3, mas perde-se tempo com isso nesse caso, né? Então, ó, o Felipe, ele acertou 70% de 150. Ou seja, o Felipe acertou 30% a menos que o João, 70% do que ele acertou. Vamos cortar o zero do 150 com o zero de baixo, o do 70 com o zero de baixo. Embaixo do 100 acabou. Ficou 7 vezes 15. 7 vezes 15 é 105. 105 questões. Se você já pegou a jogadinha que a porcentagem é metade, porque a gente está falando ali de um universo de 200, 150, 75%. 105 com a metade de 105, 52,5%. Tá? Mas vamos ao cálculo aqui, fazer um cálculo final, esse que eu falei, de regra de 3. Então, olha só, quanto equivale 105% de um total de 200? Bom, se 200 questões equivale a 100%, 105 equivale a x%. Vamos cruzar, vai ficar 200x, aqui nessa diagonal, igual a 105 com 2 zeros, né? Fica 10.500. Então, na verdade, ó, a gente vai pegar o 105 com 2 zeros, 10.500, vai dividir por 200. Ou seja, vão-se os 2 zeros de cima com os 2 zeros de baixo, o que eu falei, ó, acaba caindo nisso. A metade do número de questões. 105 dividido por 2, 52,5%. Esse aqui é a quantidade de acertos do Felipe. Então, o Felipe, lá na tabelinha, cadê o Felipe? Ele tá regular, né? Aqui tá o Felipe, ó. O F de Felipe, ele tá entre 50 e 60, 52,5 tá ali. E o João a gente já sabia que estaria aqui, ó, porque ele tá bem aqui na linha do muito bom. Claro que as outras alternativas para o João, além do muito bom, são a letra D e a letra E, que é bom. Ou seja, para quem não pega o lance do sinal de menor ou igual. Ah, 65 a 75, o João é bom. Não, o 75 está incluído no conceito de baixo, onde está o sinal de igual. Esse aqui é o João. Então, muito bom para o João, regular para o Felipe, gabarito, letra D, mais uma questão de porcentagem aí dessa prova do Enem. Um abraço, pessoal.